Zacarias capítulo 9. A palavra do Senhor está contra a terra de Adraque, e repousará sobre Damasco, pois ao Senhor pertencem as cidades de Harã, e todas as tribos de Israel. E também Amate que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. Ora Tiro edificou para si fortalezas, e amontou prata como pó, e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará, e ferirá o seu poder no mar, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá, e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e de Gaza perecerá o rei, e Asquelon não será habitada. Povo mestiço habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o sangue, e dentre os seus dentes as abominações, e ele também ficará como um resto para o nosso Deus, e será como chefe em Judá, e Ecrom como um jebuseu. Ao redor da minha casa acamparei contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, e não passará mais por eles o opressor, pois agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. De Efraim exterminarei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje anuncio que te recompensarei em dobro. Pois curvei Judá por meu arco, pus Efraim por seta, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei a ti, ó Sião, como a espada de um valente. Por cima dele será visto o Senhor, e a sua flecha sairá como relâmpago, e o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles devorarão, e pisarão os fundibulários, também beberão o sangue deles como ao vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles serão como as pedras de uma coroa, elevadas sobre a terra dele. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura! O trigo fará florescer os mancebos e o mosto as donzelas. Zacarias capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serodia, sim, ao Senhor, que faz os relâmpagos, e ele lhes dará chuvas copiosas, e a cada um leva no campo. Pois os terafins falam vaidade, e os adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos, em vão procuram consolar, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como o seu majestoso cavalo na peleja. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes. Eles serão como valentes que na batalha pisam aos pés de seus inimigos na lama das ruas, pelejarão, porque o Senhor está com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, falou-se voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Então os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, seus filhos o verão, e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei, e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como dantes se multiplicavam. Ainda que os espalhei entre os povos, eles se lembrarão de mim em terras remotas, e com seus filhos, viverão e voltarão. Pois eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. Passarão pelo mar de aflição, e serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão, então será abatida a soberba da Assíria, e o cetro do eito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Zacarias capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo devore os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque caiu o cedro, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado.
voz de uivo dos pastores. Porque a sua glória é destruída, voz de bramido de leões novos. Porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam, e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque é enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas, eis que entregarei os homens cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei, eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão deles. Eu, pois, apacentei as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. E tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores num mês, porque me enfadei deles, e também eles se enfastiaram de mim. Então eu disse, não vos apacentarei mais, o que morrer morra, e o que for destruído seja destruído, e os que restarem, comam cada um a carne do seu próximo. E tomei a minha vara graça, e a quebrei, para desfazer o meu pacto, que tinha estabelecido com todos os povos. Foi, pois, anulado naquele dia, assim os pobres do rebanho que me respeitavam, reconheceram que isso era a palavra do Senhor. E eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Ora o Senhor disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata, e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse, toma ainda para ti os instrumentos de um pastor insensato. Pois eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não procurará as errantes, não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas, e lhes despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho! A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o seu braço será de todo mirrado, e o seu olho direito será inteiramente escurecido. Zacarias capítulo 12. A palavra do Senhor acerca de Israel, fala o Senhor, o que estendeu o céu, e que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem, serão gravemente feridos. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração, os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente no meio de lenha, e como um facho entre gavelas, e eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Também o Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de sorte que o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E naquele dia, tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Migidom. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte.